Vamos lá, pessoal, questão 9, né? Questão da Unesp, chegando aí. Da Polícia Civil de São Paulo, concurso para delegado de polícia. Não preciso nem falar, né, pessoal, o nível dessa prova aí. Então, vamos lá ver o que a questão nos traz aí. Os conectivos ou operadores lógicos são palavras, né? Então, conectivos ou operadores lógicos são palavras da linguagem comum ou símbolos da linguagem formal utilizados para conectar proposições de acordo com regras formais pré-estabelecidas. Pessoal, isso aqui nada mais é do que a definição de conectivo, né, de operador lógico. Os conectivos que formam as proposições compostas e os operadores lógicos, né, negação e todo o conjunto de símbolos e conjunções, aliás, e conectivos que nós temos no nosso curso de lógica, tá? Está só definido. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de conjunção, negação e implicação, respectivamente, ou seja, que é nessa ordem que foi apresentada ali. Gente, nada mais simples do que isso, desde que você conheça, né, essas palavras, e nós temos falado muito sobre elas no nosso curso. Bom, conjunção, pessoal, o que é a conjunção? Conjunção é o conectivo E, né, que é simbolizado por esse chapeuzinho aqui. Negação, operador lógico negação, né, é o nosso, eu posso representar de duas formas, eu posso representar com um tiro, ou então com esse Lzinho deitado aqui, né, que é o que eles mais usam nas provas, esse símbolozinho desse L deitado. E a nossa implicação, o que é, pessoal? Implicação, né? Implicar, pessoal, é o nosso condicional, não é? Eu tenho A implica em B, A então B, A é condição para B, ok? Esse condicional tem muitos nomes, e um deles é a implicação. Na matemática, ele usa mais o termo implicação. Na lógica, a gente usa mais o termo condicional. Mas é a mesma coisa, a mesma estrutura, ok? Então, ele quer algo que tenha conectivo E, negação e condicional nessa ordem, porque ele quer respectivamente. Ok? Qual é a alternativa correta aí, pessoal? Na letra A, ele começou com a negação. Então, já não é mais o correto, porque a negação que vem em segundo. Na letra B, eu tenho o conectivo E, depois eu tenho a negação, e depois eu tenho o nosso condicional. Portanto, a resposta é a letra B de bola. Tá? Na letra C, começou com o condicional, colocou um ou aqui, que não tem nada a ver com essa questão, né? E depois a negação. E na letra D, ele começou com um ou que nem aparece na nossa questão, né? Depois veio com o condicional e por último com a negação. Portanto, a resposta é a letra B de bola, uma questão de alto nível, mas extremamente simples. Basta você encontrar uma proposição que tenha um conectivo de conjunção, um operador de negação e um conectivo de implicação com o nosso condicional. Tá? Nessa ordem que foi dada aí. Letra B, eu tenho P e Q, portanto eu tenho uma conjunção entre P e Q. Eu tenho a negação de P, portanto eu tenho uma negação. E eu tenho P implica em Q, portanto eu tenho uma implicação. Resposta letra B. Ok? Tranquilo? Vamos lá para a questão 10. Tem um item E aí em cima, pessoal, perdão. Ele é da questão anterior ainda, tá? Que ficou preso aí e veio para cá. Mas a resposta correta da 9 é a letra B. Então vamos lá, concurso da Unesp, né? 2014, bem recente a prova, ano passado. Polícia Civil de São Paulo, cargo de investigador de polícia. Vamos ver. Considere a seguinte notação dos conectivos lógicos. Então, essa notação aqui, que é que você usa para conjunção, e isso é o que a gente faz sempre, né, pessoal? Essa notação aqui,
quer que você use para disjunção, e essa validação aqui para a negação. Então, ele quer uma conjunção conectivo E, uma disjunção conectivo O e uma negação, operador lógico negação. Uma proposição composta é tautológica, ou é uma tautologia, quando ela é o que? Verdadeira. Em todas as suas possíveis interpretações, ou seja, não importa o que eu faça com as proposições simples que compõem essa proposição aí. Sempre eu vou ter o valor lógico verdadeiro quando for uma tautologia, tá? A definição de tautologia está tranquilo, é o que nós estamos vendo na nossa sala de aula. Considerando essa definição, assinale a alternativa que apresenta uma tautologia. Ele quer, pessoal, que a gente encontre entre as opções abaixo aquela que é uma tautologia. E aí nós temos dois caminhos. Tá? Temos o caminho de construir a tabela verdade e temos o caminho que a gente pode usar o nosso macete do Chaves. Não é? O macete do Chaves, gente, lembra do macete do Chaves? Deixa eu ensinar de novo aqui para vocês o macete do Chaves. O Chaves, pessoal, ele sempre faz as coisas ao contrário, né? Quando ele quer dizer sim, ele balança a cabeça que não, e quando ele quer dizer não, ele balança a cabeça que sim. E deixa todo mundo doido e faz uma tremenda confusão. Aqui na lógica eu faço a mesma coisa, né? Então, gente, olha só. Tautologia é uma proposição sempre verdadeira. Tá? Ela é sempre verdadeira. Como nós vamos fazer uma macete de Chaves, nós vamos fazer ela sempre falsa. Tá? Se nós conseguirmos fazer com que ela seja falsa, é porque ela não é tautologia. E se nós não conseguirmos fazer ela falsa, então nós temos uma tautologia. Ok? Então é simplesmente isso. Olha só. Vamos ver se a letra A nós conseguimos fazer ela falsa. Se nós conseguirmos fazer ela falsa de alguma forma, é porque ela não é uma tautologia, né, gente? Então eu tenho P ou não que. Para que eu consiga fazer essa proposição falsa, eu tenho que ver qual é o conectivo. O conectivo é o ou. O ou, para ser falso, eu preciso que seja o quê? Todas as proposições falsas. Então eu vou dizer que esse P é falso, eu posso fazer isso? Posso. Eu não atribuo nenhum valor para esse P ainda. Então eu posso atribuir o valor que eu quiser. Portanto, eu quero que seja falso. A proposição não que, ela também não vai atribuir valor para ela ainda. Então, basta eu dizer que esse não que seja falso. Vai ter, pessoal, uma linha da probabilidade em que essas duas situações vão ocorrer simultaneamente. Ok? Então, eu tenho P falso ou não que falso. As duas são falsas, portanto, isso aí vai dar falso. E não vai ser uma tautologia. Tá ok? Eu vou fazer, para essa questão, uma tabela verdade. Tá? E para a questão que for a resposta, eu também vou fazer uma tabela verdade. Porque tem gente que gosta dessa tabela, né? E aí eu vou fazer para que fique bom para todo mundo. Então, nós temos a proposição P e a proposição não que aparecendo na tabela aí. Aliás, na proposição, né? Vamos fazer uma tabela verdade entre elas. Aí você já deve estar pensando, mas não tem não que na nossa tabela. Ok, vamos colocar o que normal aqui. Não tem problema eu colocar um não que, mas se você está acostumado com P e Q sem a negação, vamos fazer assim, tá? Para não ter problema de a gente chegar. Então, lembrando, eu posso ter os dois verdadeiros, o P verdadeiro e o Q falso, ou então o P falso e o Q verdadeiro, ou as duas falsas são situações possíveis. A proposição que a gente tem aí na letra A é P ou não Q. E nesse caso aí, pessoal, como nós não temos
perdão, a questão não que, a proposição não que, eu vou simplesmente pegar esse aqui que está aqui e vou trazer para cá com o valor investido. Então, a primeira linha que é verdadeira, eu vou ficar com ele falso. Na segunda, que é falso, se torna verdadeiro. Na terceira, que é verdadeiro, se torna falso. E na última, que é falso, se torna verdadeiro. Ok? E o P, se você quiser, você pode trazer para cá, ó, repetir o V para ficar mais pertinho aqui, ó. Então, VV, FF. E agora vamos fazer esse conectivo OU, né, entre as duas proposições que nós acabamos de achar o valor delas aí. Tá? Então, esse P eu vou trazer para cá, com esse não que eu vou trazer para cá, sempre pensando pelo conectivo OU, que vai ser verdade se pelo menos uma for verdadeira. Né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Primeira linha, verdadeiro ou falso. Como tem uma verdade, vai dar verdadeiro. Verdadeiro para o P, verdadeiro para o não Q. Isso também é verdade. Falso para o P e falso para o não Q. Isso é falso. Falso para o P, verdadeiro para o não Q. Isso é verdadeiro. Mas vejam aí que nós não temos uma topologia, porque nós temos uma linha ó, em que o valor lógico deu falso. E o que nós temos nessa linha que o valor lógico deu falso? Nós temos o P falso e o não Q falso também. E foi justamente o que nós fizemos quando nós utilizamos o macete do Chaves. Portanto, o nosso macete ele é muito bom. A gente não precisa desenhar uma tabela dessa, ficar avaliando ela toda. A gente consegue resolver somente pelo macete, tá? Então vamos lá, questão B de bola. Na questão B, nós temos a conjunção conectivo E. Tá? E o conectivo E é o conectivo que vai ser mais difícil de ser a topologia, porque é o mais fácil que eu tenho para fazer ele falso. Olha só, se eu quiser que ele seja falso, basta, por exemplo, que eu diga que o P é falso. Lembrando, pessoal, que o valor que eu atribuo na alternativa A, eu não preciso seguir esse mesmo valor na alternativa B. São proposições diferentes, portanto, eu posso atribuir valores diferentes. Mas eu posso dizer que esse P seja falso. Se o P é falso, como o conectivo é o E, já deu falso resultado. Se deu falso, não é topologia. Tá? Então vamos para a alternativa C. Alternativa C, de novo, eu tenho um conectivo E. Isso aí, pessoal, é muito difícil de dar uma topologia. Tá? Então eu vou dizer que seja falso. Eu vou tentar fazer isso. Eu consigo? Lógico que eu consigo. Vamos, por exemplo, dizer que esse Q aqui ó, seja falso. Se o Q é falso, como eu tenho um conectivo E, o resultado já deu falso de cara, né? Não tem como eu errar isso aí. Vamos para a alternativa D. Eu tenho a proposição composta com o U. Tá? E eu vou, pelo macete de Chaves, dizer que ela seja falsa. Se eu conseguir isso aí, então ela não será uma tautologia. Bom, para ela dar falsa, pessoal, eu vou ter que dizer que esse P seja falso. Porque se no ou tiver pelo menos uma verdade, vai dar verdade, não é? Se esse P é falso, qual é, pessoal, o valor de não P? Não P, pessoal, vai ter que ser verdadeiro, não tem como. Se o P é falso, não P é verdadeiro. E se eu colocar um não P falso, eu vou ser obrigado a colocar um P verdadeiro. De qualquer forma, eu vou ter sempre uma verdade ali. Como conectivo ou, isso vai dar sempre verdade, né? Nunca vai dar falso, sempre verdade. Portanto, isso aí é uma topologia, resposta, letra D de dado. Tranquila a questão, muito boa a questão, tá? E a gente não vai nessa questão aí. Pô, eu prometi que eu vou fazer a tabela dela. Olha só, eu tenho aí uma só proposição, pessoal, só o P, tá? Esse não P é a negação de P.
Então, eu posso ter a seguinte situação: o P pode ser verdadeiro, pode ser falso. Então, se eu tenho uma proposição simples, a tabela tem duas linhas. 2 elevado a n igual a 1 vai dar 2. Duas linhas, verdadeiro ou falso. Como é que vai ficar? Vai ficar P ou não P. O não P, pessoal, ele vai simplesmente inverter o valor de P. Onde for verdadeiro fica falso. E onde era falso se torna verdadeiro, né? Primeira linha era verdadeiro, ficou falso. Segunda linha era falso, ficou verdadeiro. E eu vou fazer esse ou aí entre essa coluna e essa coluna, lembrando que o ou vai ser verdade se pelo menos uma proposição for verdadeira. Na primeira linha, o P é verdadeiro, a negação de P é falso, mas vai dar verdade porque eu tenho uma verdade. Na segunda linha, o P é falso, mas o não P é verdadeiro, também vai dar verdade. Portanto, isso aí é uma tautologia. Então, vamos para a próxima questão. Questão 11. Deixa eu ver aqui o meu tempo. Já estou com um tempo bem adiantado para essa alternativa. Eu vou terminar o vídeo aqui e no próximo vídeo a gente começa com a questão 11. Então, ok, pessoal? Um abraço, estudem bastante e não desistam.